Amados irmãos, chegando ao momento de edificação, convido os irmãos a abrir o Salmo 18, versículo 30. Salmo 18, versículo 30. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Ele é o escudo para todos os que nele se refugiam. Nesse momento de edificação, que Deus continue conduzindo os nossos corações e mente para esse momento, onde o teu servo estará trazendo a sua palavra para a edificação do seu povo. E eu quero pedir ao irmão Lucas Mateus que esteja em oração pelo teu servo que estará conduzindo a palavra nessa noite. Nosso Rei, Senhor, nós estamos mais uma vez aqui, mais um domingo, mais um dia, reunidos, todos com o mesmo propósito, todos solícitos, na mesma vontade de te louvar e de vir aqui, Senhor. Esse ato de virmos aqui é o ato de reconhecermos o teu senhorio sobre nossas vidas, porque não estamos em nenhum outro local. Estamos aqui justamente por reconhecer que o Senhor é nosso Deus e o Senhor é não apenas merecedor, mas é necessário e é obrigatório que nós devotemos a nossa adoração ao Senhor. Então, nesta noite, onde estamos aqui como tua igreja, como tua noiva, pedimos não mais do que isso, que tão gentilmente e agradavelmente o Senhor receba a nossa oferta de adoração, o Senhor receba a nossa oferta de culto, para que, não que o Senhor seja edificado, mas que nós, sem essa relação contigo, não subsistiríamos, pois não teríamos para onde ir se não fosse para os teus pés, nem para as tuas palavras. É o nosso desejo, é a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça e a paz de Cristo Jesus seja com toda a igreja. Amém. Louvado e engrandecido seja o Senhor. A palavra de Deus diz que é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Isso não diz respeito somente ao fato de estarmos juntos no mesmo lugar, geograficamente, mas de termos a consciência que nós pertencemos a um único corpo. Então isso fala da unidade, de estarmos juntos em Cristo para adorá-lo, para adorar ao Senhor, para engrandecer o nome do nosso Deus. E nós estamos aqui reunidos nessa noite para isso. Desde o início dessa liturgia, adorando ao Senhor por meio de cânticos, a leitura da palavra, oração, cada coisa que nós estamos fazendo aqui é para a glória, para a honra do Deus que nos salvou, que nos chamou, que nos redimiu para vivermos para a sua glória. Então, é bom. E não é bom só no sentido de termos esse prazer de estarmos juntos. É bom diante de Deus, é agradável a Deus estarmos unidos, sermos um para serviço e adoração do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir a palavra do nosso Deus no Evangelho de João, Evangelho de Cristo Jesus, segundo escreveu o apóstolo João. Nós vamos estar lendo o capítulo 2. João, capítulo 2, verso 1 em diante. João, capítulo 2, verso 1. Eu estarei lendo, os irmãos acompanhem. A palavra do Senhor diz: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes:
fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada um levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles a encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos, seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Só até aí os irmãos mantenham a Bíblia aberta. Irmãos, nós, como os irmãos já viram, está projetado, e também os irmãos tiveram na semana passada, nós iniciamos uma série de sermões, de exposições bíblicas, sobre as lições que nós aprendemos nos milagres de Jesus. E o último sermão foi uma bênção, e nós cremos que em cada milagre, cada sinal operado pelo Senhor, há lições importantíssimas para nós, enquanto igreja, enquanto povo de Deus. Nós aprendemos muito a respeito do Senhor, de Cristo, da sua obra, da sua pessoa, do seu poder, através desses sinais que estão registrados nas Sagradas Escrituras. É muito importante, irmãos, olharmos com temor e olharmos corretamente para as passagens bíblicas que nos narram os milagres de Cristo. Porque, infelizmente, irmãos, é comum que as pessoas elas não entendam corretamente, não entendam o sentido, o objetivo dos milagres de Jesus registrados nas Escrituras. E ao não entender esses sinais, ao não entender esses milagres, muitos acabam aplicando equivocadamente, tirando conclusões e lições precipitadas, fazendo mau uso de interpretações diversas desses milagres. Nós sabemos que há muitas pregações nos milagres de Cristo. Há muitas doutrinas e teologias até que são criadas em cima dessas passagens, em cima desses sinais e desses milagres. Por isso, irmãos, a importância de olharmos e entendermos corretamente o sentido. Por que eles estão registrados nas Escrituras? Porque Jesus operou cada sinal e cada milagre como está registrado nas Escrituras. Nós sabemos, conhecemos os sinais e os milagres registrados nas Escrituras, e sabemos que Jesus operou milagres de muitas formas diferentes. Esse que nós estamos diante dele, acabamos de ler, que é o primeiro milagre de Jesus, é um milagre que ele é peculiar, ele é específico porque foi o primeiro milagre, mas ele tem elementos, por ser esse primeiro milagre, por ter sido uma transformação de água em vinho, tem questões muito importantes que nós precisamos entender nesse milagre operado pelo Senhor. Então hoje nós refletiremos sobre esse milagre de Jesus, que é um acontecimento muito conhecido das histórias bíblicas, muito usado em muitos sermões, em muitas exposições. E quando nós olhamos para ele, uma pergunta surge a nós, uma pergunta vem à nossa mente. Por que Jesus escolheu operar o seu primeiro milagre em uma festa de casamento? Por que o primeiro milagre de Jesus consistiu em transformar a água em vinho em uma pequena vila da Galileia do primeiro século chamada Caná? Qual o objetivo, qual o sentido, quais as lições que nós extraímos desse milagre? Irmãos, a importância de nós olharmos e entendermos esse milagre é
é de fato imprescindível. Eu transcrevi aqui para os irmãos, a nível de conhecimento, um trecho de uma pregação, entre aspas, de um falso mestre muito conhecido hoje, em nossos dias, no Brasil, na mídia, que eu não vou citar o nome, mas ele tem uma grande emissora de TV conhecida. E esse falso mestre, em uma das suas preleções, ele comentou o seguinte sobre o primeiro milagre de Jesus. Ele disse assim, abre aspas, o primeiro milagre de Jesus não foi a cura de um enfermo, não foi a libertação de um oprimido, não foi a salvação de um ser humano. O Senhor transformou água em vinho. E essa água em vinho, o que fez? Apenas alegrou os convidados daquela festa de casamento. Mais nada. Qual foi o benefício que a transformação de água para vinho trouxe para o reino de Deus? Houve algum benefício? Pergunta ele. E ele mesmo responde, não. E ele continua, aí fiquei pensando, meu Deus, é justo que o Senhor tenha transformado água em vinho sem beneficiar qualquer pessoa para o reino de Deus? Enquanto há pessoas cujas vidas se mantêm como águas poluídas, podres, e que apesar de crer em Ti ainda continuam com a mesma qualidade de vida, a mesma vidinha miserável, mesquinha, infeliz, triste e mal-humorada. É justo isso? Perguntou a esse falso mestre, pregador da TV. Ele diz, eu não aceito essa situação. A minha inteligência se nega a aceitar essa situação. E eu posso até entender porque a inteligência dele se nega a entender essa situação. Ele diz, mas foi o Senhor que fez isso. Ele responde, eu sei que foi o Senhor, mas particularmente o meu coração, diante do conhecimento que nós temos da sua palavra, da justiça de Deus, não passa na minha cabeça uma coisa que, ele para, faz uma pausa e diz, eu não aceito. Que terrível, irmãos, é essa fala. Em outras palavras, esse ser, né, ele está dizendo que se ele estivesse no lugar de Jesus, se ele fosse o Messias, ele tinha feito um milagre muito mais grandioso. Porque para ele, transformar água em vinho, não beneficiou ninguém. Não trouxe nada positivo para o reino de Deus. Será que isso é verdade, irmãos? Será que nós podemos olhar para o primeiro milagre de Cristo, o primeiro sinal de Cristo, no seu ministério terreno, e chegar à conclusão de que aquele milagre foi inútil, porque é isso que ele está dizendo em outras palavras. Se não trouxe nenhum benefício, só alegrou o coração de convidados de uma festa de casamento no primeiro século, então que benefício tem para nós também? Então, irmãos, mais uma vez, essa fala é terrível. E isso, irmãos, essa fala surge num contexto que de fato se prega e se fala que aquilo que Cristo faz, a sua obra, os seus milagres, as suas promessas, tem na verdade o objetivo de satisfazer o ego das pessoas, de talvez trazer riquezas, afagar o ego mesmo, tirar a glória de Deus, que deve ser devida a Ele por meio desses sinais, e pensar que o agir de Cristo, o agir de Deus, na verdade, tem um fim, a finalidade é me beneficiar apenas, mudar a minha vida de alguma forma, minha vida material, psicológica, enfim. Então, esse é um exemplo de que nós precisamos entender o sentido dos sinais e dos milagres de Cristo. E esse, como dissemos, é um milagre que traz tantas lições. É uma operação de um sinal tão lindo para nós, que nós precisamos nos debruçar nele, para não cairmos em erros como esse. Precisamos entender o precioso significado do primeiro milagre de Cristo e as suas lições. A passagem que nós lemos, irmãos, começa a dizer para nós
que 3 dias depois, e essa expressão ela se conecta com a passagem anterior, né? O registro desse milagre está apenas no Evangelho de João, e nós sabemos, as narrativas dos evangelhos, elas diferenciam, né? Então nós encontramos diferentes narrativas de algumas passagens da vida e do ministério de Jesus, contadas de modos diferentes em cada um dos evangelhos. Mas no Evangelho de João nós temos, após o registro das primeiras palavras do apóstolo João, ele relata o testemunho de João Batista, ele relata o batismo de Jesus e ele narra o chamado de alguns discípulos. Jesus encontra os seus primeiros discípulos e chama esses discípulos. No final do capítulo 1, o autor narra uma passagem em que Jesus se encontra primeiro com Filipe, depois com Natanael. E então, o texto que nós lemos, o capítulo 2, narra 3 dias depois, 3 dias após aquele diálogo de Jesus com Natanael. Então, 3 dias depois, houve um casamento, e Caná, como dissemos, era uma pequena vila ali da Galileia, e tendo havido aquele casamento, os noivos, a família, convidou a mãe de Jesus e os seus discípulos. Alguns comentaristas vão dizer que provavelmente, por ser uma vila muito próxima de Nazaré, a cidade em que Jesus viveu durante a sua infância e boa parte da sua vida, aquele casamento era de algum parente próximo da família de Jesus. Por isso estava ali Maria, a mãe de Jesus, o próprio Jesus e alguns dos seus discípulos. E então, o texto narra que eles estavam ali como convidados nesses 2 primeiros versos. Irmãos, Jesus honrou aquela festa com a sua presença. Há uma passagem, nós, pastores presbiterianos, temos uma cartilha litúrgica, né, que é feita pela Igreja Presbiteriana, e uma das formas de celebrar casamento, que está lá nesse manual de liturgia, cita essa passagem. Jesus honrou uma festa de casamento com a sua presença. Honrou uma festa de casamento com o seu primeiro milagre. O texto diz que ele foi convidado. Como dissemos, foi convidado com a sua mãe, foi convidado com os seus discípulos. Isso já de cara, irmãos, nos mostra algo marcante sobre o ministério de Jesus. Jesus esteve em lugares simples, com pessoas simples. Nós vemos isso no ministério terreno de Cristo. Ele esteve na presença de pessoas simples, em lugares simples. Isso confundiu os religiosos da época, que aguardavam a manifestação de um grande rei, descendente de Davi, que reinaria sobre Israel. Havia a expectativa messiânica dos religiosos judeus da época, e eles conheciam as profecias. Mas nós sabemos dos relatos do Novo Testamento que poucos daqueles judeus reconheceram Jesus como sendo aquele Messias prometido. Disseram, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Mas esse aí é aquele carpinteiro, filho de José. Muitos criticaram Jesus por estar em alguns lugares. Mas Jesus, ele diz, eu vim para os enfermos, eu vim para os pequeninos, eu escolhi os pequeninos, eu me revelei aos pequeninos. E Paulo, corroborando essa ideia, diz que a revelação de Deus ela ficou oculta a grandes homens que buscavam conhecimento de Deus por meio da sua sabedoria, e ele revela aos pequeninos, ele revela a homens simples o seu evangelho e chama esses homens a andar com ele. Então Jesus, isso foi algo marcante do seu ministério. Ele esteve em lugares simples, com pessoas simples.
Jesus não considerou uma perca de tempo estar em um casamento em que ele foi convidado. Aqui nós sabemos, irmãos, pelo relato de João, pelo relato dos outros evangelhos, Jesus já tinha se manifestado publicamente, foi batizado por João Batista. O evangelho de João particularmente não narra, mas os outros evangelhos narram que Jesus, após o seu batismo, passou 40 dias no deserto, foi tentado, e depois então ele começa a chamar os discípulos, a pregar e a operar sinais. E aqui ele já havia se manifestado publicamente, já havia sido batizado. Aquele que foi profetizado nas Escrituras que prepararia o caminho do Senhor, já havia também se manifestado e batizado a Cristo. Mas ele não considerou uma perca de tempo estar naquele lugar simples, com pessoas simples. Há uma discussão se aquela família se aquela festa de casamento era uma festa de ricos. Mas a grande maioria dos comentaristas vão dizer que era uma festa simples, de pessoas pobres. E uma das provas disso é o fato de que o vinho acabou. E ele tinha chamado Jesus, tinha chamado os discípulos. Jesus só andava com os discípulos, alguns desses discípulos que já haviam sido chamados. E aí talvez aquele casal, aquela família não tivesse se preparado para tanta gente. E por isso que o vinho acaba, como nós vamos ver mais adiante, já fizemos a leitura. Então, uma casa simples, em um casamento simples, com pessoas simples, para manifestar a sua glória, para manifestar o seu primeiro milagre, a fim de que aqueles pudessem conhecê-lo. Nós, irmãos, cremos nisso, que o Senhor se escolheu as coisas fracas para confundir as que são fortes. Escolheu as coisas que nada são para confundir aquelas que pensam ser alguma coisa. Jesus andou com pessoas simples e presenteou, agraciou pessoas simples com o tesouro do Evangelho, com as verdades preciosas do seu reino, e manifestou o seu primeiro milagre em uma festa de casamento. Mas como vimos, irmãos, já citamos, Jesus estava com a sua mãe, com os seus discípulos, e o verso 3 diz que o vinho acabou. E tendo acabado o vinho, o texto diz que a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. A fala de Maria, irmãos, aqui, nós entendemos que Maria, ela queria resolver aquele problema. Calvino vai dizer que a Maria, ela se compadeceu, porque era uma vergonha para aqueles noivos, diante dos seus convidados, não terem mais vinho para oferecer àqueles convidados. E Maria, então, ao saber de alguma forma que o vinho da festa tinha acabado, ela se compadeceu disso, e ela quis resolver o problema. Mas ela quis resolver o problema dando um tipo de ordem a Jesus. E nós entendemos isso a partir da resposta que Jesus dá a Maria. Maria, então, percebeu que o vinho acabou, e então se dirige a Jesus, seu filho, que tinha aqui já 30 anos, mas filho, e disse: olha, eles não têm mais vinho, o vinho acabou, você precisa resolver esse problema. Jesus então responde: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Jesus então responde Maria com uma pequena repreensão. Veja, irmãos, o que Jesus quis dizer com o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Alguns, equivocadamente, eles chegam a algumas conclusões dessa passagem. Primeiro, que Jesus tenha desonrado a sua mãe, respondido asperamente: que tenho eu a ver contigo, mulher? Desprezando Maria.
Jesus não fez isso, irmãos. Porque se Jesus tivesse feito isso, ele teria quebrado um mandamento da lei. O mandamento do decálogo. O 5º mandamento. Que nos ordena honrar pai e mãe. Maria era a mãe de Jesus. O autor bíblico, ele faz questão de não citar o nome dela, mas ele diz a mãe de Jesus. Você vê isso está no versículo 1, achando-se ali a mãe de Jesus. No versículo 3 ele repete, a mãe de Jesus lhe disse. Isso faz parte da nossa fé, o fato de que Jesus não quebrou nenhuma vírgula da lei. Nenhum ponto sequer da lei. Então Jesus não desonrou a sua mãe. Mas ele a repreendeu amorosamente, respondendo, não é chegada a minha hora. Dissemos que alguns chegam a conclusões erradas, equivocadas a partir desse texto, outros vão chegar à conclusão de que Jesus disse assim, isso não é da minha conta. A falta de vinho não é da minha conta. Mas isso não faz sentido, porque logo depois Jesus opera o milagre. E ele transforma a água em vinho. E Jesus, sendo Deus e soberano e onisciente, obviamente estava ali pela providência de Deus. Ele havia sido convidado. Não desprezou aquela festa, não desprezou aquele convite, esteve com aquelas pessoas simples, mas ele conhecia o propósito de Deus em estar ali, o propósito do Pai, para manifestar o seu primeiro milagre. Então Jesus sabia o que ele ia fazer. Não a partir daquela necessidade, mas antes mesmo de estar ali. Então ele nem desonrou a sua mãe, e ele nem disse, olha, eu não tenho nada a ver com isso. A fala de Jesus é uma pequena repreensão. Olha, eu não agirei a partir nem da mera necessidade, nem da sugestão de ninguém, nem de sugestões de homens, seja esta a minha mãe, seja este o meu discípulo amado, que era João, seja qualquer um. Por isso nós precisamos conectar as nossas falas, as duas falas de Jesus. Que tenho eu contigo, mulher, porque não é ainda chegada a minha hora. Eu não vou agir porque há uma mera necessidade. Eu não vou agir simplesmente a partir de uma sugestão de alguém. Cristo sempre age na hora certa e no lugar correto. Nenhum ato de Jesus é por acaso, é diante de uma circunstância, ou diante de uma ordem, de uma determinação, de uma sugestão humana. Mas Cristo age no tempo certo, na hora certa, sempre. Veja, irmãos, a gente às vezes não entende quando Jesus diz assim, ainda não é chegada a minha hora. Aí parece que o texto, depois de 1 minuto, Jesus diz assim, agora chegou. E agora eu vou fazer o milagre. Talvez tenha passado algumas horas. Mas aí a gente pode dizer exagero, né? Porque já era o dia, já era o lugar. Porque Jesus disse aquela frase. A gente esquece, irmãos, que Jesus ficou 30 anos no anonimato, antes de iniciar o seu ministério público. Jesus teve uma vida durante 30 anos de uma pessoa comum. Ele trabalhou com o seu pai, ele aprendeu com seus pais sobre a lei. Será que Jesus brincou com outras crianças? Sim, Jesus deve ter brincado com outras crianças. Apenas um evangelho cita Jesus no templo ensinando a doutores com 12 anos. Talvez ele tenha feito isso outras vezes. Mas Jesus ficou no anonimato. Ele não se manifestou como Messias antes dos 30 anos, quando ele se aproxima do rio em que João está batizando e ele é batizado. E ali começa o seu ministério público. Então não era uma questão de alguns minutos ou de algumas horas. É uma questão de
que ele age sempre no tempo certo. 30 anos de anonimato. Muitos de nós não entendemos o porquê disso, mas era o propósito divino. Ele viveu com uma pessoa comum, em uma cidade comum, mais uma vez pensando no primeiro ponto aqui, foi em casamentos, foi em festas, esteve com a família e trabalhou com o seu pai. Mas no tempo certo, ele manifestou que era o Messias, o Salvador do mundo. Em diversos lugares do Evangelho de João, para citar apenas o Evangelho de João, nós aprendemos que tudo o que aconteceu no ministério de Jesus aconteceu no tempo certo e determinado pela soberana vontade de Deus. Eu vou citar alguns textos, algumas passagens do Evangelho de João. No capítulo 7, verso 30, João ele registra o seguinte: então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. Capítulo 8, verso 20, do mesmo evangelho, nós lemos: proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, Cristo, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Capítulo 12, verso 23, do mesmo evangelho, respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora, agora sim, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Capítulo 13, verso 1, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, sabendo que era chegada a sua hora. Capítulo 17, verso 1, o último, tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Tudo que envolveu o ministério de Jesus aconteceu na hora certa e no lugar certo. Jesus não age, irmãos, segundo sugestões dos homens. Não age segundo as determinações dos homens. Então isso é furada, irmãos, de dizer assim: eu determino que o Senhor faça o meu milagre. Eu determino que Deus haja em meu benefício. É furada essa ideia de marcar o dia em que Jesus vai fazer o milagre na minha vida. Terça-feira dos milagres, quarta-feira dos milagres, né? O sábado dos milagres. A gente não determina o dia que o Senhor age. O Senhor não age assim. João Calvino ele afirma o seguinte, pensando sobre essa passagem. Ele diz que esta lição ainda tem uma aplicação mais ampla. Sempre que o Senhor nos mantém em suspenso e retarda o seu socorro, não significa que Ele esteja inativo, mas ao contrário, que Ele regula as suas operações de tal modo que Ele só age no tempo determinado. Então, se nós aguardamos algo específico do Senhor, não cabe a nós ou a ninguém determinar o dia que Ele agirá. Que Deus pode operar milagres, nós estamos diante de uma das provas, e nós cantamos até sobre isso. Escritura nos prova que Deus ele é cheio de poder e graça, e Ele opera sinais e maravilhas e milagres, e faz o impossível acontecer. Mas Ele faz isso no tempo determinado. Esse texto, irmãos, ele é uma pedra no sapato dos católicos romanos. Aqueles que de alguma forma tentam colocar Maria como superior de alguma forma a Cristo. Eles vão negar isso. Mas é uma frase que comumente é usada no meio romano, papista, que é a seguinte: pede à mãe que o filho atende. Mas aqui a mãe disse: olha, acabou o vinho. E Jesus a repreende amorosamente, dizendo: ainda não é o tempo. Eu não ajo a partir dessa sugestão de que eu tenho que agir.
A autoridade ali então não era de Maria, a autoridade era de Jesus. Por mais bem intencionada que a nossa irmã Maria estivesse, mas a autoridade da passagem é de Cristo e não de Maria. Então não existe esse de pede à mãe que o filho atende. Mas após isso, irmãos, após Jesus ter dito isso, o que tenho eu contigo, a minha hora não é chegada, aí Maria, ela agora tem uma expressão de serva, tem uma expressão de submissão a Cristo. E ela diz no verso 5, o texto diz, então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Eu não sei quantos aqui conhecem, mas a gente está no Nordeste, então tem que usar as nossas referências, né? Mas tem uma canção, não sei quantos conhecem o ministério Shot Santo, que tem uma música bem legal, que fala assim, obedeça os mandamentos da irmã Maria. Fazei de tudo que Jesus mandar. Então, esse mandamento de Maria aqui nós devemos obedecer. Faça tudo o que Jesus mandar. Faça tudo o que Jesus disser. E a canção é isso, obedeça os mandamentos da irmã Maria. Faça tudo o que Jesus mandar. Depois vocês pesquisam aí, eu acho que alguns conhecem. Então Jesus agora se submete. Olha, é aquilo que ele disser. É como ele disser que tem que acontecer. É aquilo que ele mandar, é o seu mandamento. Faça aquilo que Jesus disser. Maria agora aparece como alguém que se submete à autoridade de Cristo. Então, irmãos, precisamos bater mais uma vez essa tecla. Nós não podemos produzir o agir do Senhor. Não podemos produzir avivamento, não podemos produzir a partir da nossa vontade, da nossa determinação, o milagre, os sinais e o agir de Deus. Precisamos nos submeter à vontade de Deus. Precisamos submeter ao tempo de Deus. Veja que eu citei não à toa a fala daquele falso mestre na introdução aqui do nosso sermão. Porque aquela fala é um exemplo de não compreender isso. Olha, Jesus tinha que ter feito algo muito mais grandioso para o reino de Deus. Transformar água em vinho. E aí não entende que há um sentido, há um objetivo naquilo. Que é Cristo, que é a autoridade dele, a glória a ele, a manifestação dele como Messias para que creiamos nele, como nós vamos ver aqui no final do texto. E não para benefício do homem, não segundo a determinação do homem. E essa, se é que nós podemos chamar de igreja, da qual esse pregador pertence, é um exemplo muito claro de uma religião antropocêntrica. Então venha e você vai receber o seu milagre. Aqui é o lugar do seu milagre. Aqui é o lugar da sua bênção. O lugar da nossa bênção é o lugar onde o evangelho é pregado. É isso que nos abençoa, é isso que nos firma no Senhor. E então, irmãos, o texto nos narra o milagre. Após a fala de Maria, após o mandamento da irmã Maria, façam tudo o que ele vos disser. O texto continua dizendo, estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. O que significa, irmãos? Traduzindo, as medidas não são claras para nós, mas traduzindo isso, eram vasos de pedra que cada um cabia em torno de 80 a 120 litros de água, e eram 6 no total. E aqueles vasos de pedra eram usados para, como o texto diz, para alguns rituais de purificação. Na lei, haviam alguns ritos de purificação, em que os judeus se purificavam com água,
mas a própria religião judaica também já havia acrescentado vários rituais, vários elementos àqueles que foram determinados por Deus na lei. Então, por exemplo, os irmãos lembram que em certa ocasião, Jesus e os seus discípulos entraram em uma casa e os fariseus disseram: olha, seus discípulos comem sem lavar as mãos. E aquilo ali não era apenas uma questão de higiene. Porque se fosse uma questão de higiene, poderíamos até compreender. Mas ali tinha um peso, uma questão de um ritual religioso. É por isso que Jesus responde: olha, vocês são muito religiosos, vocês, né, purificam o exterior do corpo, mas o interior de vocês está destruído. Então aquela cobrança dos fariseus fazia parte da fé, da religiosidade deles, da ritualística deles. É por isso que eles dizem: olha, os seus discípulos comem sem lavar as mãos. Eles não fazem o ritual que cabe a um judeu fazer antes da refeição. Então servia para aquilo, aqueles vasos. E então Jesus diz: olha, encham de água, verso 7, aquelas talhas, e então os serventes ali da festa encheram totalmente. Então imagine, irmãos. E como eu não fiz essa conta antes, não é agora que eu vou fazer. Se você quiser fazer, pode fazer. 80 a 120 litros cada, né? E eram 6. Então era bastante água. E eles encheram todas elas. E então Jesus, depois do servente ter feito, obedecido o que Cristo disse, Jesus disse no verso 8: agora tirem e levem ao mestre-sala, que era o responsável pela organização da festa, servir as bebidas e as comidas. Provavelmente um amigo próximo da família. E então eles fizeram. E aí o texto diz que o mestre-sala provou a água que já estava transformada em vinho. Olha que maneira de Jesus operar um milagre, né? Não teve nada grandioso. Ele diz: olha, encham de água e agora sirvam. Quando eles serviram, não era mais água, era vinho. Bastante vinho. E o texto diz: foi o melhor vinho. Irmãos, a ciência não explica. Inclusive estávamos discutindo questões como essas na nossa reunião da mocidade ontem. Se a ciência explicasse isso, já não seria mais um milagre. Então, muita água transformada em vinho, de maneira sobrenatural. E o mestre-sala diz isso ao noivo. Quando ele prova aquele vinho, ele chama o noivo e diz: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Então Jesus não só resolveu o problema do casamento, não só fez o milagre de transformar água em vinho, algo que não pode ser humanamente explicado, cientificamente explicado, mas ele fez com que aquela quantidade de vinho, ou aquela quantidade de água transformada em vinho, fosse o melhor vinho já provado por aqueles convidados. Você guardou o bom vinho até agora. Não entendam como uma fala, porque às vezes alguns se valem, né, de expressões bíblicas e verdades bíblicas para fazerem expressões de autoajuda ou coisas do tipo. Mas, irmãos, Jesus age, como dissemos, no tempo determinado por Ele, e Ele demonstra o seu poder, nos ensinando que a forma com que o Senhor age é muito melhor do que a maneira como nós esperamos que Ele faça. O agir de Deus, Ele é muito superior às nossas expectativas. Deus oferece o milagre, opera o sinal e oferece o melhor
vinho da festa. E o fruto, irmãos, daquele milagre. Verso 11 diz: com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então, após olharmos para o milagre, o próprio texto, irmão, já diz para nós por que Jesus operou aquele milagre. Primeiro, para manifestar a sua glória. O texto deixa claro isso. Ali foi o primeiro milagre, como nós estamos trabalhando aqui. Então isso faz com que caia por terra alguns relatos de evangelhos apócrifos. Evangelhos apócrifos são textos que não são inspirados por Deus e que existem, né, ali do primeiro século. Tem outros evangelhos e um desses evangelhos narra Jesus criança curando. Né? Você quando já ouviram uma narrativa apócrifa de que Jesus, adolescente ou criança, tenha tido curado um passarinho. Encontrou um passarinho morto e curou. Mas o texto diz que esse foi o primeiro milagre. Então isso corrobora aquilo que nós estávamos dizendo aqui. Jesus passou 30 anos no anonimato, não se manifestou publicamente como Messias, como Filho de Deus, como nós cantamos aqui. Então ele escolheu essa festa, ele escolheu essas bodas, esse casamento, honrou aquele casamento, transformou aquela água em vinho, trouxe sim alegria aos convidados, mas muito mais do que isso, ele manifestou a sua glória. Manifestar a glória é manifestar poder divino. Isso nos diz, irmãos, Cristo é Deus. Ele é o Filho de Deus, tem a mesma natureza do Pai e do Espírito. E nós o servimos e o adoramos porque Cristo, o nosso Redentor, o nosso Salvador, Ele é Deus. Porque ninguém teria operado um milagre como aquele, se não tivesse poder para transformar aquilo que não pode ser transformado, mudado cientificamente da maneira que foi. Apenas com ordem, apenas com a sua palavra, Jesus transformou aquela água em vinho e operou o seu primeiro sinal. Ele manifestou a sua glória. Então, se nós olhamos para isso, esse simples milagre, não podemos ter a conclusão daquele falso mestre, mas devemos glorificar a Cristo. O Cristo que transformou a água em vinho. O Cristo que mudou a realidade daquele casamento. Que Ele seja glorificado. É para isso que Ele está registrado para nós como igreja, para que o glorifiquemos como Deus, como Filho de Deus, como Messias, como nosso Salvador. E o texto ainda nos diz o segundo objetivo, o segundo fruto daquele milagre. Os discípulos creram nele. Isso aqui, irmãos, pode causar uma certa confusão. Se eles já eram discípulos, por que eles não ainda criam? Porque eles ainda não criam, melhor dizendo. Eles só passaram a crer a partir daquele momento? Nós podemos pensar que muitos que seguiam a Cristo, que andavam atrás dele, não criam. Nós temos vários relatos que nos mostram essa ideia. Que muitos estavam andando com ele, testemunhando os seus milagres, né, ouvindo a sua pregação, e não criam. Jesus conhecia o coração deles. Mas aqui, irmãos, nós tínhamos poucos discípulos. Aqueles discípulos que tinham sido já chamados por ele, escolhidos por ele. Então a ideia aqui, irmãos, não era que esses discípulos ainda não eram crentes. Mas que a ideia de fé é como uma confiança mais profunda, mais alicerçada, uma certeza maior de que aquele que estava diante deles era de fato o Filho de Deus. É como, por exemplo, o relato de quando Jesus andou sobre o mar, né? Ou quando ele acalmou a tempestade.
os discípulos diziam: quem é esse? Como nós cantamos, né? Quem é este que pode acalmar a tempestade? Quem é esse que pode andar sobre as águas? Então eles criam, eles andavam com Jesus, mas a cada sinal manifestado por Cristo, a fé deles se consolidava. A confiança deles em Cristo se consolidava. Então, irmãos, essa série de sermões sobre os milagres de Jesus, a cada milagre, a cada sinal operado, a nossa fé deve se fortalecer naquele que pode fazer isso, naquele que pode, de fato, operar sinais e maravilhas e milagres. Então, eles olharam para Cristo e creram. E veja, se você olhar para o texto e fazer algumas perguntas, os convidados entenderam que foi um milagre que aconteceu ali? O mestre Sala entendeu que aquele vinho era fruto de um milagre? Os noivos perceberam isso? Não. O primeiro milagre de Jesus, ele fez somente diante dos seus discípulos, para que os seus discípulos conhecessem e a sua mãe. E os discípulos então consolidaram a fé que ele tinha. Fortaleceram a fé em Cristo, que era de fato o Messias. O próprio João, no seu evangelho, lá no finalzinho, capítulo 20, verso 30 e 31, ele afirma que esse é o objetivo dos sinais, dos milagres de Cristo. O texto diz: na verdade, lá em João 20, a partir do 30, na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, ele não operou aquele sinal apenas para alegrar convidados de um casamento, mas ele manifestou a sua glória e fez isso para que os seus discípulos crescem que ele é de fato o Filho de Deus. Os milagres bíblicos, irmãos, são sinais que revelam Cristo como Messias. Os sinais operados pelos apóstolos, em Atos, por exemplo, são sinais de que os apóstolos são apóstolos de Cristo, enviados e escolhidos por Ele para pregar o Evangelho. Então, irmãos, operações de milagres que são determinados por homens, exaltando pessoas, exaltando curandeiros, nada disso tem a ver com o objetivo dos sinais operados por Cristo. Nós só podemos, irmãos, testemunhar de milagres à medida que Cristo os realiza, conforme a sua vontade. E sendo estes, ou tendo estes, como objetivo principal, a glória de Deus e a nossa edificação, a edificação e a consolidação da nossa fé e da fé de muitos na pessoa e na obra de Cristo. Foi por isso que ele operou aquele sinal ali, naquele casamento, no primeiro século. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez glorificamos o Teu nome, exaltamos o Senhor Deus por Tua palavra. Nós não confiamos, ó Deus, em palavras de sabedoria humana, nós confiamos na revelação do Senhor, que é palavra do Senhor, que é autoridade para nós. Então, ó Deus, ajuda-nos a aplicar as verdades preciosas da Tua palavra em nosso coração, no poder do Teu Espírito, para que possamos crer no Senhor
como o nosso Salvador, o Senhor das nossas vidas, como aquele que opera maravilhas, milagres, sinais, que faz isso conforme a sua soberana vontade. O Senhor Deus nos chama, ó Pai, para confiar no Senhor, para crer no Senhor, para confiar e esperar o agir do Senhor em tempo determinado pelo Senhor. Por isso, ó Deus, pedimos, nos ajude a crer, nos ajude a confiar, nos ajude a estarmos alicerçados no Teu Evangelho, na Tua obra, em quem o Senhor é e o modo como o Senhor se revela na Tua palavra, para a glória e para a honra do Teu santo, bendito e precioso nome. Assim que nós oramos, ó Pai, no nome de Cristo e para a glória do Senhor. Amém e amém. Amém. Nós vamos para mais um ato do nosso culto, irmãos.